Um defeito de cor. Capítulo 4. Só quando uma árvore cai, alcançamos todos os seus galhos. Provérbio africano. Banjocô. Sente-se e fique comigo. Ou Banjocô. O meu filho. Era um abicu homem. Como fiquei sabendo alguns meses depois. Um abicu da água. Dos que quase sempre nascem antes da hora. Foi o que ele fez, rompendo a bolsa quase um mês antes da data para a qual Esméria disse que eu poderia esperá-lo. Quase nasceu no mar, e talvez só por teimosia minha tenha esperado chegar até São Salvador, pois eu quis tê-lo em terra firme, imaginando que isso poderia salvá-lo de algo terrível. Antes de ele nascer, cheguei a pensar que teria gostado se fosse um abicu do fogo, do tipo que mata a mãe quando vem ao mundo. Mas quando o senti fazendo força para sair de dentro de mim, no meio daquela travessia, pedi a todos os orixás que não deixassem Orumilá ouvir aquele meu pensamento. O que seria do meu filho se eu morresse e ele ficasse sozinho no mundo? Ou pior ainda, o que seria de mim se sobrevivesse à morte dele? Eu não tinha a confirmação de que ele era mesmo um abicu, mas sabia. E sabia também que teria que descobrir o trato feito antes de deixar o Orum. Só assim, descobrindo o trato e evitando a situação na qual ele se cumpriria, eu teria como manter meu filho por mais tempo junto de mim. Ele poderia ter combinado qualquer coisa, como morrer ao olhar o meu rosto pela primeira vez, ou quando um navio o apitasse enquanto estivesse no peito, aproveitando para se engasgar com o susto. Ou ainda, quando uma visita batesse à porta e eu fosse abri-la, deixando-o brincar com algum pano que pudesse sufocá-lo. Depois que o Banjocô nasceu e o peguei nos meus braços, a única coisa que eu queria era encontrar o mais depressa possível alguém que conhecesse os segredos do Ifá e pudesse perguntar sobre o trato do meu filho, para que ele fosse evitado a todo custo. A minha avó tinha contado que o trato dela, descoberto pela mãe, era cair do pano em que era amarrada às costas no momento em que as duas estivessem atravessando uma ponte estreita sobre algum rio. Desde que ficara sabendo disso, a mãe nunca mais a levou amarrada às costas, preferindo sempre tê-la apertada nos braços, pois não sabia o momento em que precisariam atravessar um rio. A minha avó também tinha descoberto o trato feito pela minha mãe, que era voltar para a companhia dos seus amigos abicus no momento em que visse correr o sangue de algum animal oferecido em sacrifício. Até aquele dia em Savalo, minha avó tinha conseguido mantê-la longe dos sacrifícios de carneiro que fazia para Xangô. Mas o homem também é um animal, e de alguma forma, o Cocumo se ofereceu em sacrifício ao tentar nos defender. A Esméria disse que, mesmo a bolsa tendo se rompido durante a travessia, o trabalho de parto ainda poderia demorar tempo suficiente para ser realizado no solar da Sinhá. Mas o Banjocô tinha pressa, e quando saímos do barco, senti que não conseguiria me afastar do ancoradouro, nem mesmo carregada. Não me lembro da dor, mas do medo, e aquela foi a única vez em que alguém, no caso a Antônia, teve que gritar comigo para que eu me controlasse e parasse de chorar. Eu sentia medo de morrer, ou de o meu filho nascer morto, ou então de ele não ser perfeito. Tudo dependia mais da sorte do que qualquer outra coisa, e era nas mãos da sorte que eu estava, e do merecimento em relação ao destino, pois se nem o Sr. José Carlos, rico do jeito que era, assistido por médicos e boticários, se nem mesmo ele conseguia se curar de uma picada de cobra, não seríamos eu e meu filho, escravos, que poderíamos ficar dependendo da ciência ou da bondade dos brancos. Pedi a Esméria que procurasse as estátuas dos meus orixás dentro da trouxa e colocasse todos eles ao meu redor. E ainda roguei a ajuda da minha avó, da minha mãe e da Taiwo, para que estivessem comigo naquele momento. O Banjocô veio ao mundo sobre um pano da costa, estendido no chão, ao lado de um tabuleiro onde uma preta vendia bolinho doce, ajudado pela Esméria e pela Antônia,
enquanto eu fazia força e tentava dizer oriquis nos quais pedia a Naná, a mãe de tudo o que existe, que me desse um filho sem defeito e com saúde, que fosse inteligente e nascesse com a estrela do bom destino, que ela o tomasse em seus braços e o guiasse em segurança para fora de mim, e que depois continuasse ao lado dele, não permitindo que fosse encontrado pelos espíritos dos outros abicus. Assim que desembarcamos, o Sebastião correu para informar a sinhá Ana Felipa do que estava acontecendo, já que conhecia o caminho, pois tinha ido com ela quando o solar estava sendo mobiliado. Naquele dia, ela tinha chegado à ilha um pouco antes de nós em um barco menor e mais confortável, levando apenas os objetos pessoais e em companhia do Cipriano e de 2 empregados. Eles não iam mais trabalhar para ela, que, na cidade, com poucos escravos, não precisaria mais dos serviços de um capataz, mas foram ajudar na mudança. Quando o Sebastião voltou, a sinhá tinha autorizado que ele contratasse carregadores para o restante da mudança e uma cadeirinha para mim e meu filho. Não sei quanto tempo durou o parto, mas acho que foi rápido, e antes do que eu esperava já tinha o Banjocô deitado sobre a minha barriga, de olhos muito abertos, como quem vê o mundo e toma um grande susto. Ouvi a Antônia comentar com a Esméria que não era bom para uma criança nascer de olhos abertos, mas não me importei, pois o principal era ele ter nascido perfeito e com saúde. Eu tinha medo de que, assim como o último filho da sinhá que tinha nascido antes do tempo, ele também nascesse sem pele, sem olhos ou sem orelhas. Mas o Banjocô era perfeito e tinha um choro forte, que atraiu a atenção de várias pessoas que estavam no atracadouro naquele momento. Uma preta que cuidava de um tabuleiro de acará deu a ele um colar de contas azuis que tinha acabado de benzer na água do mar, dizendo que Ogum devia estar feliz por ter ganhado mais um filho. Contentes também estavam a minha mãe, a minha avó, a Taiwo e o Cocumo, que eu não conseguia ver, mas sentia que estavam comigo. Pedi que eles também olhassem pelo meu filho e que a minha avó o apresentasse aos voduns. Não sentia a vontade sendo transportada na cadeirinha, mas também não estava disposta a ir caminhando até o solar, que ficava na parte alta da cidade. Aquela era diferente da cadeirinha que o Sr. José Carlos tinha na ilha. Aquela era apenas montada sobre 2 hastes de madeira. A minha tinha uma armação sustentando uma grossa cobertura de veludo que, além de evitar que me vissem, também impedia que eu visse a rua, a não ser prendendo as cortinas laterais. Mas isso não era importante, pois a única visão que me interessava era do rosto do meu filho. Dizem que todas as mães são generosas, mas o Banjocô era a criança mais linda que eu já tinha visto. Não era grande nem forte, muito pelo contrário, mas acho que a sua fragilidade, cabendo inteiro no espaço que ia da palma da minha mão à dobra do cotovelo, fazia dele uma criança ainda mais especial. A cabeça, pelada, era um pouco maior do que pedia o corpo, mas o rosto era muito expressivo, sobretudo os olhos. De dentro das cortinas fechadas da cadeirinha de arruar, eu não podia vê-los direito. A penumbra que fazia com que ele conseguisse manter os olhos abertos era a mesma que os escondia de mim. Mas no ancoradouro eu tinha percebido que não se pareciam com os meus, pois eram de um cinza azulado que me lembrava os olhos da sinhazinha, ou do pai dela. Quando pensava no Sr. José Carlos, eu não conseguia imaginar que ele era pai do meu filho, mas sim meu dono e pai da sinhazinha, que também teria sido o dono do meu filho, se não tivesse morrido. Nos 3 primeiros dias, eu não conseguia amamentar o Banjocô, pois meu peito estava seco, e tive medo de que ele apegasse demais à mãe de leite que assim arrumou, a Joana, escrava de uma vizinha. Ela era uma preta gorda e da cara lisa e risonha, a pele sempre brilhando, o cabelo esticado para cima e preso com uma tira de pano bem no alto da cabeça, parecido com um pompom,
como os que a Sinhá usava para empoar o rosto. A Joana tinha dado à luz havia mais de 3 anos e o filho tinha morrido com 3 dias de vida. Mas o leite dela nunca chegou a secar, pois estava sempre dando o peito. Ela quase não pôde ficar com o Banjocô, porque na época já amamentava 3 crianças, filhos de Sinhás, mas a um pedido da Sinhá Ana Filipa, a Sinhá dela, e com a promessa de que nenhuma das mães brancas ficaria sabendo que ela estava amamentando um preto, o acordo foi feito, não sei se envolvendo algum dinheiro. À noite, sozinha com o meu filho, a Esméria me orientava a colocá-lo no peito, mesmo que não saísse nada, e foi o que fiz, sendo que certo dia o leite brotou. Ainda me lembro daquele momento mágico, pois nada no mundo se compara a dar algo de nós para um filho. A Joana continuou dando peito para ele por mais algum tempo, porque a Sinhá tinha medo de que meu leite fosse ralo e fraco. Ela realmente gostava do menino, que, para falar a verdade, poderia muito bem se passar por filho dela, filho de branco, se não fosse pelos olhos claros e pela cor da pele, e os traços delicados, os lábios pequenos, o nariz bem feito. Para continuar assim, a Sinhá disse que eu sempre deveria me lembrar de Deus, apertar com os meus dedos como se estivesse moldando o nariz dele, apertando as laterais desde a base até as narinas, para não deixar que se esparramasse. Em muitas coisas ele me fazia lembrar a Sinhazinha, como ela mesma disse quando apareceu para visitar a Sinhá, e se assustou ao me ver com um filho no colo. Acho que a Sinhazinha já desconfiava, mas me fez contar quem era o pai. Ela não comentou nada, nem começou a agir de modo diferente comigo, o que me deixou mais tranquila, embora não tirasse a estranheza de eu ser a mãe de um irmão dela. Não tinha esperança de que ela o tratasse como a um irmão, mas tinha medo de que não entendesse o acontecido e achasse que eu era mais uma das pretas que dormiam com o dono em busca de regalias. Eu me sentia muito bem, mas já que a Sinhá não se importava e a Esméria dizia que não estava precisando de ajuda, durante quase uma semana mal saí do local destinado aos pretos, o porão do solar. Era frio, úmido e escuro, e eu sentia um pouco de medo de que aquilo fizesse mal ao Banjocô. Por isso, vivia com ele grudado em mim, abraçado junto ao corpo e coberto com a manta que a Sinhá tinha me dado antes de sairmos da ilha. Ele também ganhou algumas camisolas, sobras dos enxovais feitos quando ela se descobria pejada. Ela nunca desceu ao porão para vê-lo, mas certa vez pediu a Antônia que o buscasse, e os dois ficaram quase 3 horas trancados no quarto, enquanto eu morria de medo de que ela fizesse algum mal ao menino. Quando voltei a ajudar a Esméria, a Sinhá às vezes chegava na porta da cozinha com a desculpa de perguntar alguma coisa ou dar uma ordem, e ficava longos minutos olhando para o Banjocô deitado sobre uma esteira de palha trançada pelo Sebastião. Depois, com a justificativa de que ele poderia atrapalhar nosso serviço, começou a pedir a Antônia que o levasse para o quarto dela, onde fechava a porta e dizia que precisava descansar, que não queria ser incomodada. Esquecendo-se disso, a Antônia uma vez entrou no quarto e a viu sentada na poltrona com ele no quarto. A poltrona ficava de costas para a porta, mas ela teve quase certeza de que a Sinhá estava tentando dar o peito a ele, que resmungava baixinho e se calava quando ela começava a cantar. A Sinhá não chegou a vê-la. A Antônia saiu em silêncio, do jeito que tinha entrado, espantada com a cena. Quando estava trancada no quarto com o Banjocô, a Sinhá gostava de colocá-lo em uma cesta e passear pelo quintal ou pelo jardim, dizendo que ele precisava tomar um pouco de sol, que aquela brancura toda na verdade era palidez, sinal de doença, para o qual o sol era um santo remédio. O solar. O solar era menor que a casa da fazenda, mas muito mais bonito. E logo a Sinhá parecia ter vivido sempre nele. Tão bem se acostumou à vida na cidade, à condição de viúva.
Tirou o luto fechado antes do que seria recomendável, embora, por um tempo, ainda voltasse a vesti-lo quando recebia visitas. Ela gostava de ter companhia, e o solar até mesmo estava decorado em função disso, de receber bem, talvez para recuperar o tempo em que ficou isolada na fazenda, sem ter com quem valesse a pena conversar. Ficava em uma rua estreita e tranquila, chamada Corredor da Vitória, com árvores tão frondosas de ambos os lados que chegavam a trançar os galhos sobre as cabeças dos passantes. O corredor era morada de grandes mansões, de gente que ganhava muito dinheiro com casas de comércio ou indo e voltando de África, trocando pretos por produtos da Bahia. No Corredor da Vitória também moravam muitos estrangeiros, e somente o solar da Sinhá, que tinha sido comprado de uma família inglesa, e mais 2 ou 3 não eram ocupados por eles. Sobre um imenso portão de ferro trabalhado, na entrada do solar, havia uma tabuleta em que estava escrito Red Blossom Hill House, e era como se fosse um quadro, com a moldura também de ferro, pintado de dourado. O solar ficava do lado esquerdo de quem ia da freguesia para a Sé, para a freguesia da Graça, onde estavam os mais simples da rua. Do lado direito, com enormes jardins na frente e nas laterais, havia verdadeiros palacetes que davam fundos para uma das paisagens mais bonitas da Bahia, sem nada que impedisse a visão, pois estavam localizados no alto de uma escarpa que despencava rumo ao mar. Do nosso lado não havia mar, mas nos fundos da casa, para além de uma cerca de limoeiros, estendia-se um imenso vale atapetado de verde e salpicado com flores vermelhas flamboyantes. Havia um flamboyant também no nosso jardim, do lado esquerdo de quem entrava pelo portão, e seguia por uma alameda de pedras até a varanda da frente. O jardim era lindo, cheio de várias espécies de plantas que davam flores, das quais eu guardei o nome de poucas, mas nunca me esqueci do cheiro das angélicas e dos jasmins, principalmente à noite. O Sebastião disse que alguns móveis já estavam na casa quando a Sinhá comprou, deixados pelos antigos proprietários, que tinham voltado para a terra deles. Eram muitos os estrangeiros que estavam deixando a cidade depois que o Brasil e a Bahia tinham conseguido a independência, principalmente os portugueses. Muitas vezes passavam grupos de homens pela rua, na maioria rapazes, dando vivas ao país livre e insultando os portugueses, sendo que a casa de um deles, que ainda resistia no final da nossa rua, era constantemente apedrejada. Logo que nos mudamos, o padre Notório apareceu para uma visita e o ouvi comentando que a Sinhá tinha feito uma excelente compra, aproveitando que os estrangeiros estavam se desfazendo de suas casas por um preço menor do que realmente valiam. Eles passearam por toda a propriedade, encantados com a variedade de flores e aves, e depois ela mostrou todos os cômodos da casa, que eram um deslumbramento. O lado de fora do solar era todo pintado de amarelo claro, os 2 andares, sendo que no andar de cima se destacavam as janelas e as portas dos 4 quartos, que se abriam para sacadas pequenas, mas vistosas. Essas janelas e portas eram na verdade uma mesma coisa, com 4 folhas. Se apenas as 2 folhas de cima estavam abertas, eram janelas, mas se fossem abertas também as 2 de baixo, viravam portas. As folhas eram de madeira escura, não muito grossas, recortadas por pequenos vidros quadrados e coloridos e rodeados por uma moldura de alvenaria em relevo pintada de cinza, que terminava no alto com um pequeno frontão. Para cada uma delas, uma pequena sacada, exceto a do quarto da Sinhá, que era grande o bastante para caber em uma mesinha redonda e 2 cadeiras. As sacadas eram protegidas por grades de ferro forjadas, enfeitados com chumbo maciço, com pinhas de metal marcando cada um dos cantos. O telhado também chamava a atenção, de 4 águas, fazendo uma curva para cima,
como os telhados chineses que eu já tinha visto em gravuras, e enfeitado com pombos de pedra nos cantos e no topo. A parte de baixo da casa era um pouco menor que a de cima, o que fazia com que ficasse toda avarandada. O canto direito da varanda da frente, protegido por uma cerca de lágrimas de Cristo enrascada em uma delicada treliça de madeira, era um dos lugares preferidos da sinhá. Havia ali uma mesa com pés de ferro trabalhado e tampo de vidro redondo, 3 cadeiras também de ferro, mas com assentos e encostos estofados, e outra mesinha onde ficava sempre uma botija com água fresca ou uma jarra com refresco de frutas, além de bolachinhas. Era ali que ela recebia visitas durante o dia, ou então ficava horas lendo ou bordando, quase sempre em companhia do Banjocô. A porta da entrada principal era imensa, com o batente largo em madeira pura e as folhas enfeitadas com almofadas em relevo, de onde pendiam gonzos de argolas de bronze. Ao passar por ela, entrávamos em um pequeno vestíbulo, onde havia um console com espelho e lugar para pendurar chapéus, guarda-chuvas, luvas e casacos, além de um tapete vermelho, e, pendurada no teto, uma lanterna que era acesa todas as noites. Desse espaço, passávamos para a sala de visitas, grande e com um teto muito alto, todo ornado com figuras em relevo no gesso pintado de branco. Do teto pendia um enorme candelabro com um sistema de cordas que fazia com que ele pudesse ser abaixado até o alcance das mãos para ser aceso e depois içado novamente, pendendo lá do alto com 10 tochas iluminadas. Ao redor das tochas havia minúsculas gotas de vidro, que projetavam ainda mais luz nas paredes da sala. O assoalho, assim como a casa da fazenda, era de pranchas largas de 2 qualidades de madeira, uma clara e outra escura, sempre mantido muito bem encerado e lustrado debaixo dos vários tapetes que a sinhá fazia questão de dizer que tinham sido feitos no Oriente. Alguns daqueles tapetes mostravam paisagens, outros apenas formas e desenhos sem significado algum, mas quase sempre altos e muito macios, bonitos de ver e gostosos de tocar. Muitos eram os navios que iam da China para a Bahia, levando tecidos, quadros e louças, que também estavam espalhados pelo solar. A sinhá tinha lindos aparelhos de jantar e de chá, e também vasos e enfeites chineses de porcelana decorada de azul, amarelo, vermelho e dourado. Em uma das paredes da sala, no meio dos quadros e espelhos de moldura dourada ou de madeira escura, estava pintada uma falsa janela com uma figura de mulher. Via-se apenas a cabeça, os ombros, parte dos braços e das mãos dela, segurando um livro como se estivesse lendo sentada na varanda. Às vezes eu ficava um longo tempo olhando para ela, tentando imaginar quem seria, se a antiga dona da casa ou uma desconhecida, ou até mesmo uma mulher que existisse apenas na cabeça do pintor. Não se viam as feições, apenas o contorno do nariz, do queixo e da boca, e os cabelos pretos, presos em um coque frouxo no alto da cabeça e caindo em caracóis sobre parte do rosto. Não sei porquê, mas eu a imaginava uma mulher muito feliz, ou alguém que estava gostando muito de ler, e por isso nem se mexia. A sinhá e o padre Notório comentaram quase a mesma coisa quando passaram diante da falsa janela, emoldurada por uma cortina de tecido amarelo enfeitado com galões. Naquela sala ainda havia o piano, o oratório com um presépio completo e sempre armado, e os santos e as santas de devoção da sinhá, 2 sofás e um canapé, e à direita e à esquerda 2 fileiras de cadeiras, sendo que no meio, sem tapetes, era reservado a demais cadeiras, colocadas em dias de festa. Entre os sofás, um se destacava, não só por ser dos mais bonitos, mas também por causa da descrição feita pela sinhá, que me impressionou, a ponto de eu jurar que ainda teriam igual àquele,
só para poder dizer que tinha um sofá acolchoado em damasco carmesim e estruturado em jacarandá incrustado de marfim. Ao lado dele, uma escada larga e curva de mármore levava ao andar de cima. Passando direto pela escada, entrávamos na sala de jantar, onde havia um lustre bastante parecido com o da sala de visitas, e gravuras e espelhos se alternando pelas paredes, quase cobertas pelos vários aparadores, onde estavam expostas as finas louças da China e os copos de cristal, também do estrangeiro, para as mais diversas bebidas. Algumas dessas bebidas ficavam sobre um outro móvel, em bonitas garrafas de vidro colorido com tampas douradas. Havia também uma comprida mesa de madeira com 12 cadeiras acolchoadas e de encosto alto, e uma arca imensa onde a sinhá guardava a prataria, as toalhas e os guardanapos de linho da Bretanha. Um enorme tapete com desenhos de pássaros ficava embaixo da mesa, como também havia pássaros, mas de verdade, em uma enorme gaiola de madeira trabalhada que pendia no teto, bem em frente à janela que dava para o jardim lateral. Havia ali uma grande variedade de pássaros, como canários, patativas, viúvas e sabiás, e era difícil saber qual deles cantava melhor ou tinha a plumagem mais bonita. Ao lado desta gaiola havia uma outra, menor em tamanho, mas não em beleza, onde ficava o pássaro que fazia a Esméria chorar de saudade, um lindo papagaio de África, todo cinza e com algumas penas de um vermelho muito vivo na cauda, e que falava sem parar. A sinhá não gostava, mas o Tique e o Hilário logo descobriram que ele aprendia depressa e começaram a ensinar-lhes palavras em Iorubá, que era a língua de que ele mais gostava. A princípio ela não entendia e dizia que, como as crianças que estão aprendendo a falar, o papagaio soltava sons sem significado algum. Até que um dia viu a Esméria respondendo a um cumprimento e disse que, se ele não desaprendesse logo aqueles grunhidos, ia mandar costurar o bico do pobre coitado. Ele também conversava muito em inglês, aprendido com os antigos donos, que o tinham recebido de um mercador português, negociante em Lagos. Nessa sala havia ainda uma porta que dava para um cômodo utilizado como biblioteca e escritório, outra porta para uma sala de necessidades para as visitas, e outra que levava às dependências dos fundos, para a cozinha e despensa. Voltando à sala de visitas e subindo a escada, havia uma sala íntima, enfeitada com alguns vasos de flores de seda da China, e mobiliada com um sofá, uma mesinha baixa, 2 cadeiras e alguns tapetes. Seguindo para a direita, havia um comprido corredor que levava a 3 quartos de cada lado, e que, no início, não foram mobiliados, apenas guardavam caixas e mais caixas de coisas que a sinhá ainda não sabia onde colocar. Um deles depois foi decorado para quando a sinhazinha Maria Clara saísse do colégio, mas que nunca chegou a ocupá-lo. 2 foram destinados a possíveis visitas, e um outro acabou ficando para o banjocô. A ala à esquerda era ocupada pelas dependências da sinhá, o quarto, a camarinha e a sala de banho. O quarto, por mais móveis que fossem colocados nele, continuava espaçoso e abrigava um enorme toucador, com todos os produtos de se embelezar e as colônias em vidros de tamanhos, cores e formatos diferentes. A um canto ficava uma cômoda de gavetas, com as roupas que ela usava para dormir ou ficar no quarto, mais as roupas íntimas. Em outro canto havia um sofá e uma confortável poltrona estofada de tecido galonado. Foi nesta poltrona que a Antônia a viu dando o peito para Banjocô. O mesmo tecido de que eram feitas as cortinas da janela era usado no baldaquino da cama, que ela fazia questão de estar sempre coberta com lençóis de linho da Bretanha ou de seda das Índias. Do quarto, passava-se para um largo corredor que ela usava como trocador, com um espelho que ia do chão ao teto,
e roupas, sapatos, chapéus e outros acessórios pendurados ou dobrados sobre prateleiras, de um lado e do outro. Atravessando o trocador, chegava-se à camarinha, com um móvel onde havia sempre uma bacia com água para lavar o rosto e o colo, e uma cadeira especial, furada no meio do assento, por baixo da qual ficava um bonito urinol de louça cor-de-rosa com enfeites em ouro de verdade. Havia ainda uma banheira de louça branca, onde ela se banhava até 2 ou 3 vezes ao dia, se estivesse muito calor. A Sinhá tinha orgulho da nova casa e ficou muito feliz quando, depois de mostrá-la ao padre notório, ele fez elogios entusiasmados enquanto os dois tomavam um refresco de pitanga na varanda da frente. A Antônia tinha levado o refresco e voltou contando que eles estavam falando sobre o banjocô. Mais que depressa procurei um lugar onde pudesse ouvi-lo sem ser vista, e entendi que a Sinhá estava combinando com um padre o batizado do meu filho. Eu já queria ter dado um jeito de batizá-lo antes, na nossa tradição africana, se tivesse parentes homens. A Esméria confirmou uma história que eu achava que tinha ouvido antes de partir de Uidá, na casa da Titilaiô, dizendo que se os meninos não fossem batizados com 7 dias depois de nascido e as meninas em 9, eles não sobreviveriam aos pais, no caso dos meninos, e às mães, no caso das meninas. Como o pai do banjocô já estava morto antes mesmo de ele nascer, fiquei tranquila à espera de uma oportunidade. Mas depois do comentário da sinhá Ana Felipa, pedi ajuda à Esméria para que dessemos um jeito de realizar a cerimônia do nome antes de o menino ser batizado na Igreja dos Brancos. Eu disse que conversaria com os outros para ver se alguém tinha uma solução, pois precisávamos encontrar um balalaô na cidade e dar um jeito de ir até ele, sem que a sinhá desconfiasse.